e de repente não estão mais afim de se manter ali numa cadeira executiva. Hoje ele consegue liderar 2, 3 projetos ao mesmo tempo trabalhando nesse modelo de Open Talent. Então, quais os problemas que eu resolvo? Como é que eu empacoto isso pensando que eu sou um negócio, eu passo a ser um business, né, um CNPJ. Alô, comunidade! Sejam bem-vindos ao canal da Business Design Academy. Eu sou Edson Mackenzie e agora confere comigo um trechinho do que rolou no nosso último evento Conversa Digital, uma conversa super legal com a Mari Ciferi falando um pouco sobre Open Talent. Obrigado, sempre bacana estar com vocês aqui. E hoje temos dois grandes convidados muito legais. Daqui a pouco a gente vai ter o Thiago Moura falando um pouco mais sobre processo de contratação internacional, mas agora eu quero convidar a dona Mari Ciferi, que já está conosco aqui, que é da InDigital. A Mari foi um caso super interessante. Eu estava andando pelo Web Summit e encontrei uma das nossas membros da comunidade, que me levou para conhecer uma startup e fui conhecer o trabalho da startup dela. A Mari está nos Estados Unidos, mas a startup estava expondo lá no Web Summit e a gente entrou numa conversa super legal e a gente super interagiu nesses últimos tempos agora, desde o Web Summit para cá. E a Mari é uma grande especialista na área de Open Talent. Eu não quero me meter para não cometer nenhum erro, mas dona Mari Ciferi, seja muito bem-vindas. O que é esse tal de Open Talent que a gente está falando tanto aqui? Bem-vinda, amiga. Muito obrigada pelo convite, por ter mais um canal aqui para a gente explorar um tema que ainda passa por um letramento no Brasil, mas ele é amplo e bastante fluido em muitos países da Europa e principalmente nos Estados Unidos. Então, é um tema que hoje a gente chama de Open Talent. Esse é um nome americano. No Brasil, se a gente for traduzir, literalmente é o talento aberto. E aí eu tenho vários sobrenomes para ele, né? No limite eu falo que é a gente colocar aqui, montar o nosso Spotify com a nossa base de conhecimento, formando a nossa playlist de conhecimento como um Spotify. A uberização do nosso conhecimento. Então, o que a gente conhece no Brasil é um modelo óbvio do CLT, ou de quem está empreendendo, que acaba também, em algum momento, carregando uma folha de pagamento. Esse é o modelo mais clássico no Brasil. A gente vem evoluindo no modelo da pejotização, mas é algo mais recente, que ainda envolve bastante risco. No entanto, nos últimos anos, a gente vem absorvendo uma nova cultura de muitos profissionais que fizeram a carreira, fizeram uma jornada e, de repente, não estão mais afim de se manter ali numa cadeira executiva, né? Tem um dado que 65% dos profissionais, se pudessem, empreenderiam. E aqui está um modelo de você empreender a partir do seu conhecimento. É claro que quem tiver uma excelente ideia de negócio e a coragem de empreender, esse é um caminho, mas tem uma nova possibilidade, que é você monetizar o seu conhecimento. E aí eu vou dividir com vocês aqui um material para a gente navegar. Como é que nasceu a InDigital, tá, gente? É muito da minha experiência. Então, assim, eu tenho mais de 20 anos de carreira executiva, desenvolvida na área de marketing, produtos, até que eu fui para o negócio, né, responder por P&L. Do negócio eu virei headhunter, então, assim, muita coragem em pivotar a carreira várias vezes.
que eu vejo que isso deveria ser mais comum e mais fluido, afinal de contas, temos múltiplos talentos. É que lá no modelo antigo, a gente, né, entrava numa organização, crescia e se aposentava, né? Esse é o modelo que ficou lá para trás. Hoje em dia, esse modelo deve ser mais fluido. A gente aprende, testa, adquire novo conhecimento, testa no modelo CLT, no modelo empreendedor, no modelo pro bono, devolvo para a sociedade, continuo me desenvolvendo e assim a gente não se aposenta mais, afinal de contas temos a tal da longevidade aí. E o ser humano precisa de desafio. Então, assim, intuitivamente, eu fui mudando de carreira. Não foi algo planejado. Eu tive a oportunidade e simplesmente fui. Até que, em 2014, eu optei por deixar a carreira executiva e passei a empreender. Eu não sabia que esse era um modelo, mas intuitivamente eu comecei a construir uma carreira em portfólio, né? Hoje a gente consegue dar esse nome. Lá atrás, eu simplesmente comecei a formar parcerias, que hoje a gente chama de comunidade, ecossistema, mas lá atrás eu só tinha uma convicção de que a carreira empreendedora ela não precisa ser solitária. E de viver, de fato, essa tese nos últimos 12 anos, há 2 anos atrás, essa virou a tese da Indigital, onde a gente constrói aqui a plataforma, né, a HR Tech, que conecta o conhecimento das pessoas às oportunidades de mercado por ciclo. Então, o que é, gente, esse mercado, né? Nos Estados Unidos, no ano passado, ele ocupou 35% da força de trabalho americana, foi Open Talent em algum momento. 12 milhões de americanos, eles já são Open Talent como principal categoria de trabalho. E um americano que atua nesse modelo, ele conduz de 2 até 3 projetos simultâneos, tem uma renda média de $110 mil ano. Aí para vocês saberem, né, o que significa assim numa expectativa de renda. Para a gente comparar o dado americano, uma família média americana na Flórida, por exemplo, ela faz $70 mil ano. Um executivo fractional, conduzindo de 2 a 3 projetos simultâneos, ele faz $110 mil ano. Então, aqui a gente entende o potencial desse mercado. O Brasil, obviamente, está 5 anos para trás dessa conta, mas existe uma clareza desse movimento, porque de novo, o Brasil ele foi sustentado à base do CLT. No passado, o custo do dinheiro era um. Hoje, o custo do dinheiro é outro. Então, a gente não consegue mais sustentar o pacote executivo de acordo com o que a gente construiu até aqui, né? Um dado que corrobora com isso. Nos últimos 5 anos, 300 mil posições executivas entre gerência executiva e diretoria, elas deixaram de existir no Brasil. E essas posições, elas fazem com que muitas pessoas que estão no mercado hoje para se recolocar no mesmo nível, acabam dando 1 ou 2 passos para trás quando conseguem uma recolocação, porque de fato o mercado enxugou. Enxugou porque tem uma conta aqui, né? Ali na ponta do iceberg a gente vê salário base, mas quando a gente compara o que pode ser todo um pacote ali de um executivo que não é só o salário base, é bônus, equity, benefícios, todos os incentivos de longo prazo, quando você compara a um outro modelo, existe uma grande oportunidade de você aproveitar a expertise do profissional e ter uma redução de custo que é inteligente para os dois lados. Então, a empresa que tem um problema para resolver, a gente estava falando de gestão aqui agora há pouco, né? Os problemas, as pessoas saíram nos layoffs, mas os problemas continuam sendo escalados dentro das organizações, principalmente com a velocidade com que a própria
tecnologia vem avançando e não necessariamente a gente preparou os times e os processos para isso. Então, aqui tem uma forma inteligente da gente resolver esse colapso e deixar, né, de olhar para um custo fixo e categorizar como um investimento em serviço. Você não precisa ter um headcount, você contrata um serviço de alto valor agregado, podendo plugar e desplugar conforme as necessidades da empresa. Então, aqui eu gosto de ilustrar esse caso, porque até mesmo em indústrias altamente reguladas, que precisam de uma expertise, você consegue trazer em cenários e ciclos onde não necessariamente você vai tirar um executivo de mercado, né? Eu, como headhunter aqui, cansei de ver, você traz a pessoa do concorrente a peso de ouro, testa uma nova unidade de negócio, daqui a pouco não deu certo, 6 meses depois você desliga aquela pessoa que saiu de um lugar, que tinha uma estabilidade, que tinha uma história, uma renda, uma família por trás, né? Então, aqui é uma forma de você, de fato, validar a hipótese, resolver o problema no curto prazo, sem onerar ali em grandes custos de contratação. Contratação tem custo, né? Um processo executivo, o tempo que ele está aberto e você ainda, né, não consegue trazer o recurso definitivo ali, é o tempo que, se você pluga um profissional as a service, você tem a velocidade de chegar mais rápido do outro lado, né? Suportar o time. Então, aqui, esse modelo está disponível para as diferentes verticais de especialização dentro de uma empresa. Ele cabe em finanças, em tecnologia, em marketing, em vendas, enfim, são as diferentes áreas. E é uma possibilidade da gente transitar, né, as diferentes especializações com uma redução de risco, porque aqui a gente está falando de uma transição CNPJ-CNPJ, com uma agilidade real. Esses são os diferentes modelos. Acho que o mercado está muito acostumado com o freelancer e a consultoria tradicional, mas existe também a mentoria executiva, existe o advisory, o interim management, enfim, são vários os modelos disponíveis. Como a gente está letrando hoje o mercado no Brasil, eu digo que não importa como a gente vai chamar, né, como a gente vai nomear, o que importa é que a gente está olhando para um problema e para uma oportunidade, está endereçando, eu não digo nem de forma criativa, né, de forma assertiva, sem deixar esse custo de oportunidade na mesa. Pensando aqui no nosso modelo, a gente sempre parte de um discovery no cliente, então a gente não está falando de vaga nesse modelo, não é vaga candidato. Aqui a gente está falando de um problema a ser resolvido e, do outro lado, quem é o talento, né? Quem é a pessoa que tem essa expertise para adicionar esse valor, de novo, de curto prazo. Então, a gente, enquanto InDigital, atua, né, nessa curadoria e nesse matchmaking. São 3 modelos aqui de atuação, e para que isso aconteça, tem uma comunidade de profissionais que já optaram por esse modelo e vão fazer essa jornada junto com a gente, através aqui de conteúdos que a gente também atua na curadoria, que a gente constrói juntos, né? Então, é um mercado que a gente não só está letrando, como a gente está construindo com profissionais que estão se posicionando aqui. E aí, isso acontece na prática através de eventos presenciais, através de interações online. E é basicamente um resumo aqui do nosso modelo, super aberta para a gente também responder perguntas. Muito bom. Mari, eu tenho uma dúvida, porque pelo que aquilo que você está trazendo é o seguinte: muitas vezes a empresa ela tem uma necessidade de contratar um profissional de alto nível, um profissional mais experiente, e muitas vezes ela não tem esse caixa, então ela muitas vezes deixa de contratar esse profissional. Por sua vez, profissionais bem experientes, com bastante expertise, que tem um salário, em média, nos Estados Unidos alto, hoje ele consegue liderar 2, 3 projetos ao mesmo tempo, trabalhando nesse modelo de Open Talent. Então,
vamos seguir aqui numa conta americana. Então, um executivo médio hoje que ganha ali seus US$ 15.000 mês, seus US$ 180.000 ano, dificilmente ele vai encontrar uma empresa, uma pequena empresa que pode pagar isso. Mas essa pequena empresa também não demanda 100% do tempo dele. Então, o que você está me dizendo é que esse mesmo executivo ele pode pegar até 3 projetos, cada um desses projetos pagando os mesmos US$ 5.000 para ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganharia 100% dedicado numa empresa maior, mas fracionando o seu tempo. É essa a proposta do Open Talent. Essa é a proposta. E para que isso aconteça, tem um letramento do lado do profissional, né? O que a gente trabalha muito aqui? Não é mais uma visão de candidato e executivo, né? Não tem um contrato permanente de trabalho, um job descriptions, KPIs, avaliação de desenvolvimento, esquece tudo isso. De acordo com o meu legado, o que passa a ser a minha proposta de valor? Quais os problemas que eu resolvo? Como é que eu empacoto isso pensando que eu sou um negócio, eu passo a ser um business, né, um CNPJ, tem uma marca, minha marca pessoal por trás disso, é minha reputação, é meu relacionamento com o mercado, meu conhecimento como produto, sendo que isso tem um valor. Esse valor não é mais quantas horas eu trabalho, é naquelas poucas horas como é que eu adiciono valor. Como é que eu movimento o ponteiro daquele negócio? Deixa eu te fazer uma provocação, Mari. Uma coisa que eu vou falar aqui em alguns momentos. Nos últimos tempos, eu comecei a trabalhar para empresas americanas em 2017. E trabalhei efetivamente morando nos Estados Unidos, enfim, algum tempo e pude perceber que existe uma diferença muito grande cultural e foi meu maior impacto trabalhar culturalmente, trabalhar internamente nos Estados Unidos do que no Brasil. Houve um exemplo bobo aqui. No Brasil, se eu tô gripado, e se eu não vou pro trabalho, meu chefe fala assim, por que você não veio? Você tá gripezinha? Nos Estados Unidos, se eu tô gripado e vou pro escritório, o seu chefe fica chateado que você te manda embora. Porque na cabeça do chefe, se você tá no escritório com uma doença contagiosa, você pode contagiar outras pessoas e piorar o processo ali. Então, essas coisas que teoricamente são simples, mas que a gente impacta. Porém, nos últimos anos, muito por conta da ascensão do RH, uma série de coisas que vem acontecendo, eu sinto que muitas vezes as empresas se tornaram grandes creches e o chefe virou babá de adulto. Você acredita que o Open Talent, a gente quebra um pouco desse fluxo? E como que isso pode ajudar a gente no dia a dia? A gente tem que quebrar esse fluxo a partir de resultados concretos, eu diria, né? Então, o modelo tradicional, ele faz com que a gente seja avaliado por horas na cadeira, o cara que sai mais cedo é a piada que caiu a caneta, a pessoa está saindo no horário, a gente ouve, caiu a caneta? Não, cara, entreguei meu resultado, né? Aqui é um sistema que ele é muito mais embasado em produtividade, e esse é o desafio do Open Talent. Então, tem empresas que já testaram Open Talent e não tiveram resultado. Aí a gente precisa avaliar, não teve resultado porque, de fato, a expectativa não foi cumprida ou porque eu estou contratando um Open Talent mascarado de full-time e aí eu quero que essa pessoa, né, faça todas as horas aqui, que ela esteja disponível 100% do tempo, respondendo no final de semana, que é isso que a gente vê um pouco no mundo executivo, aquilo que a gente chama de algema de ouro, né? A pessoa tem um bom salário, mas ela tem que estar disponível 24/7 para aquela organização, não tem vida, né? Você vê muita gente assim, não consegue fazer exame médico, daqui a pouco a saúde foi para o espaço, porque é esse comando e controle que a gente tem das pessoas, independente do nível dentro das organizações. Então, tem uma mudança cultural que a gente precisa atravessar no geral, né? Porque tem uma pressão hoje das pessoas seniors, e aí eu não estou falando assim só da economia prateada, dos 60 a mais, não é isso, assim, 40 a mais hoje, se pudesse, empreenderia. E tem uma geração boa de 40 a mais aí para trabalhar no dia a dia, né, Mari? Deixa eu perguntar se aí, alguém. Gen Z é a mesma coisa, né? Exato. E a gente tem uma dificuldade muito grande hoje entre múltiplas gerações trabalhando. Deixa eu só avisar para as pessoas que estão aqui com a gente na sala do Google Meet.
O pessoal que está no YouTube acaba não conseguindo acompanhar e interagir com a gente. Mas quem está aqui na sala do Google Meet pode levantar a mão e interagir. Nosso objetivo de ter vocês aqui na sala do Meet é justamente para que vocês possam interagir e fazer perguntas para a Mari. E quem quiser fazer alguma pergunta pode chegar aqui. Estou vendo que o professor Gustavo está ali. Professor Gustavo, você que é um cara que ganha milhões aí, como professor, já ganhou bilhões como professor, estaria interessado em fazer um Open Talent? Daria para contratar você eventualmente, pontualmente, professor Gustavo? Sabe, bom, duas coisas. Primeiro, sempre depende da moeda, né? Se eu estiver falando de rúpias indianas, por exemplo, de fato, né? Já ganhei muitos milhões, muitos bilhões, bolívares fuertes venezuelanos, né? É só uma questão de câmbio. Tá? E, em segundo lugar, é interessante a Mariângela observar que a questão fracional, ela está chegando 5 anos mais tarde aqui no Brasil, né, Mariângela? Porque, de fato, eu trabalhei nos Estados Unidos no final dos anos 90, início dos anos 2000, e alguns dos executivos das empresas em que eu trabalhei já há mais de 5 anos vêm trabalhando como fractional CMOs, como, né, executivos de nível C, fracionais, então ou fracionários, né, como nós diríamos em português. Quer dizer, é interessante, de fato, a gente ficar atento para esses movimentos, porque talvez a gente consiga pegar as próximas ondas, prestando atenção, né, no que está acontecendo agora lá fora e ter mais tempo de antecedência para poder se adaptar a elas e, quem sabe, explorar essas oportunidades tanto quanto possível, né? E aí, Mari? É um caminho, né? De novo, o que eu vejo de desafios da gente enquanto profissional as a service, né? Tocar 2, 3 projetos relevantes ao mesmo tempo, precisa ter uma belíssima gestão do tempo, né? Uma belíssima priorização, porque se a peteca cair, a gente se queima enquanto mercado que estamos construindo. Então, é esse desafio, né? Não é consultoria que vai lá, desenvolve um framework, um PowerPoint lindo, maravilhoso, vendeu e saiu. As a service não é isso. É você usar o teu conhecimento para, de fato, trazer resultados relevantes. É isso o que a gente vem construindo de case de uma empresa de dono que fatura seus 40 milhões ano, que fatura seus 200 milhões ano, não vai conseguir ter um CFO, né? Nem faz sentido ter um CFO que ganha seus 50, 60 mil, não precisa, mas caberia no bolso pagar 10 mil por mês, pagar 20 mil por mês e ter um pedaço dessa pessoa que com certeza vai fazer toda a diferença para os próximos anos do negócio, para tirar de uma recuperação judicial, para fazer uma captação, para girar um M&A. E aí, do outro lado, é de novo trabalhar a cultura desse dono, dessa liderança, que eu não tenho essa pessoa. Então, o tempo todo disponível para mim. Também preciso ser estratégico na gestão do meu tempo, das minhas expectativas e da gestão desse profissional. Muito bom. Mari, como é que as pessoas podem contratar melhor ou se disponibilizar para trabalhos remotos? Sei que você tem várias oportunidades aí na InDigital. Como é que as pessoas entram em contato com você e se relacionam com você? Pelo meu WhatsApp e pelo site da InDigital. Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários, mas por enquanto eu ainda consigo fazer todas as agendas. Eu espero que rapidamente eu não tenha mais esse tempo por uma boa razão, mas que todas as pessoas aqui possam se sentir acolhidas, né? Tá muito embasado nos valores da InDigital, o acolhimento, principalmente no contexto do profissional as a service. Acho que é um pouco do que vocês constroem aqui enquanto comunidade, que a jornada não é solitária. Muito bom, muito bom, muito bom, Mari. Obrigado com a gente aqui. Bom, esse foi um trecho do nosso Convés Digital, o nosso evento que acontece todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não deixe de participar. Acesse bda.social ou @bda.social. Confere como que você pode estar presente na nossa comunidade com ofertas super exclusivas. Eu sou Edson Mackenzie e esse é o nosso canal Business Design Academy. A gente se vê.